Muito bem-vindos a mais uma análise semanal da MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós tivemos uma semana muito positiva, né? Então foi uma semana positiva no Ibov, no Brasil, foi uma semana positiva no mundo inteiro, né? A China, com uma bela de uma reação, provavelmente puxou o mercado inteiro, até o Japão rompeu a resistência que ele estava lutando ali. A França fez pivô de alta, a Europa inteira para cima, a Alemanha fez uma bela de uma semana, rompendo o topo histórico novamente, e os Estados Unidos continuam subindo, Nasdaq, Dow Jones, o S&P 500, tudo, com exceção da Nasdaq que ainda não rompeu o topo, né? O restante tudo fazendo topo histórico, mas a Nasdaq fez uma boa semana também. Não foi tão forte como na Europa, mas foi forte. O Brasil ainda, a dúvida é se isso daí marcou um fundo ou se ainda vem mais queda, mas eu pretendo responder uma boa parte disso neste vídeo, tá? Então fica aí porque nós vamos falar sobre esse movimento que o Ibov está fazendo nessa semana de alta, né? Infelizmente, o mês de setembro vai ser um mês negativo, pelo menos para o Brasil, né? E no resto do mundo, e contrariando aí as estatísticas, que setembro geralmente é um mês negativo, o setembro vai fechar positivo no mundo inteiro, né? Principalmente na China, só no Brasil que não, né? Acho que não vai acontecer nada assim de tão excepcional na segunda-feira para mudar esse cenário, né? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, indo aqui para o mapa de calor do mundo, né, nós podemos ver aqui que está mais esverdeado, né, foi uma semana boa, principalmente aqui para a China, né, todo mundo muito forte na China, a Alibaba subiu 21%. O minério de ferro também reagiu, obviamente, por conta da China, então a gente vê aqui a BHP, que é na Austrália, 15%, e a Rio Tinto aqui, que é no Reino Unido, 12% de alta, né, então essa alta da Vale faz sentido. O Brasil também teve uma semana boa aqui e a Vale na ADR dela subiu aqui quase 12%. Já o S&P 500 não teve uma semana tão forte assim, né? Mas ele subiu devagar, ainda subiu. O destaque foi para a Nvidia, que subiu quase 5%, a Tesla subiu aqui 9%, então o mercado ainda continua para cima, tá? Ele está perdendo um pouco de força, mas isso não quer dizer nada por enquanto. Indo aqui para os gráficos, tudo alinhadinho, o VIX aqui ainda na casa dos 16, 17%, né? Nada para se preocupar. Os juros de 10 anos do mercado americano, essa semana aqui fez uma altinha, mas isso daqui continua virando para baixo, né? Os juros, títulos de 10 anos do Banco Central Europeu também, uma semana de baixa aqui, continua caindo. Reino Unido até reagiu um pouquinho aqui, porque o Reino Unido não cortou juros, né, é uma informação importante, e o Japão continua aqui na mesma, apesar de falar que vai subir juros, os juros aqui de 10 anos continua caindo, né. Indo aqui para o S&P 500, nós tivemos aqui, veja, uma semana aqui que renovou o topo histórico, né, mas foi uma semana meio apertada, né. Então, quando a gente olha aqui o gráfico diário, nós vemos que ele está fazendo aqui candles pequenos, né, querendo dar aqui uma derivada para fazer um pullback no topo rompido. Isso aqui seria muito normal, né? Então não é nada para se preocupar, pelo menos por enquanto. Não tem como você falar alguma coisa diferente do topo histórico, né? Olhando aqui o gráfico mensal do S&P 500, é um candle bem altista, né? Sombra para baixo, fechando aqui na máxima. Amanhã não deve mudar muita coisa isso daqui. Então, como é que eu vou falar que isso daqui está diferente, né? Inclusive, a Nasdaq, que era a maior dúvida, né? Porque tinha sofrido mais, né? Olha só, sombra aqui, e o candle no mês ele vai fechar aqui, tem tudo, vou até dar mais zoom aqui, olha. Isso aqui tem tudo para fechar na máxima histórica do mês, tá? E quando você olha na semana, ele ainda está aqui abaixo da máxima histórica. Isso é normal acontecer, mas de qualquer jeito, a Nasdaq também é para cima, né? E tem tudo aqui para romper esse topo histórico. O Dow Jones, não preciso nem falar, né? Mais uma semana de alta, continua aqui rompendo o topo histórico. O Russell 2000 está pedalando um pouco aqui para romper esse topo, né?
talvez esteja esperando mais corte de juros, mas a tendência desse negócio aqui ainda é de alta. Indo agora para a Europa, um destaque aqui, né, o DAX alemão, uma semana de alta muito forte, né, e esse rompimento aqui tem cara de que deve andar bastante, porque, olha só, nós estamos acumulados desde março, né, e agora faz esse rompimento aqui, tem bastante espaço para andar, né, se você for fazer a projeção deste pivô aqui, nem vou fazer com Fibonacci, faço aqui com o desenho mesmo, olha, você tem essa projeção aqui para cima, né, então faz sentido ele vir tocar esta linha de retorno do canal aqui, tem bastante espaço para andar o DAX alemão. O Reino Unido ainda continua aqui consolidado, eu acho que o mercado esperava corte de juros, né, o mundo inteiro cortando juros, eles não cortaram, então ficou devendo aqui, né, cortar juros isso aqui deve subir. E o destaque aqui para a França, né, a França que estava aí meia boca, né, conseguiu fazer esse pivô de alta aqui, fechou aqui numa barra bem importante do semanal, né? Então aqui nós temos agora um ombro, cabeça a ombro invertido, né? E isso daqui é uma figura de fundo, né? Numa tendência de alta, isso daqui é bem significante. Então a projeção desse negócio aqui também é todo esse pescoço para cima, e aí nós estamos falando de voltar a testar top histórico e voltar a testar essa linha de retorno, né? Então o mercado continua para cima na Europa, né? Indo lá para a Ásia, olha só o Japão, que bela barra, e tem tudo agora para testar o topo histórico, né? Porque deu aquele susto, né? E aí veio aqui, voltou, fez esse fundo mais alto e fez o pivô de alta. Então isso aqui tem tudo não só para testar, como inclusive para romper topo. Não me pergunte se eu confio nisso, se eu confio nos fundamentos disso, eu confio no que o gráfico está fazendo. Então, para mim, esse Nikkei aqui, ele vai testar topo histórico. A China teve uma semana espetacular, né? Esse dojizinho aqui já é o candle de segunda-feira deles. Olha só que pivô de alta, né? O destino desse negócio agora é vir aqui nessa região desse topo, né? Então, eu acho que a China vai pegar um gás. Inclusive, eu fiz um vídeo aí sobre o pacote da China no Momento Economês de ontem. Se você não viu, vou deixar o link aqui para vocês verem, e no final do vídeo também, e aciona os suas notificações para você receber esses vídeos que eu estou postando no Momento Economês de sábado, tá bom? Aí os mercados emergentes também fizeram um belo de um rompimento aqui, e quando você tem a China puxando, né, os mercados emergentes vão. E aí nós temos também a Índia, que continua forte, né, gap de alta, continua subindo. A Argentina, essa semana aqui, deu uma pestanejada, acho que o pessoal não gostou do discurso do Milei lá na ONU, isso daqui é piada, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. E o nosso EWZ teve uma semana positiva, mas continua enroscado ainda nesta região. Espero que esse EWZ esteja fazendo aqui uma bandeira de alta para fazer um rompimento e voltar a testar esse topo, tá? Na sequência nós vamos ver o IBOV e o dólar, e aí vamos ver que isso daí é realmente uma possibilidade, tá? Não podemos perder a esperança. Indo aqui para as commodities, nós temos o petróleo Brent. Eu troquei aqui porque o meu petróleo crude do Reino Unido, sei lá, porque parou de cotar aqui no gráfico, então mudei para o Brent. Mas ele, olha, continua aqui nessa mesma situação, caindo aqui, então se perder esse fundo é um sinal ruim, de fraqueza, né? E aí o pessoal pergunta, mas e o negócio de Israel bombardeando lá, Líbano, Beirute, blá blá blá. Cara, o gráfico está falando aqui que isso daí não tem influência nenhuma no preço do petróleo, tá? A dependência do mundo no petróleo do Oriente Médio hoje é muito menor do que já foi no passado, lá na década de 70, então eu acho que isso daqui influencia menos, tá? O minério de ferro deu uma paulada para cima, né? Então aqui está mostrando esse gap aqui, mas o movimento aconteceu aí durante a semana, né? Não sei porque essa cotação do minério de ferro aqui tá estranha, mas isso daqui é uma barra aqui, olha, desse tamanho, né? Agora, a tendência macro aqui continua sendo de baixa, né? Porque nós temos topo mais baixo. Vamos ver até onde esse minério de ferro vai, né? Porque aqui tem fundo mais baixo. Então isso aqui pode ser só um repique. Vamos ver o quanto o mercado confia aí nesse pacote da China, né? O cobre reagiu bem também, mas o cobre está numa tendência de alta, né? Então o cobre tem outros elementos também, de eletrificação, blá blá blá, e fez um belo do movimento aqui. Isso daqui tende a testar topo histórico.
O nosso ouro continua aqui mais uma semana de alta, né? Então testou aqui quase os 2.700 dólares, né? Continua maravilhoso. Quem está comprado nesse ouro tem que segurar porque ele está muito bonito, né? A prata foi testar ali o topo histórico não, né? O último topo dela, né? E ela está prestes a fazer aqui um pivô de alta, né? Ou seja, para quem ainda não comprou essa prata, né? Falei que a partir daqui já podia comprar. Aqui tem uma nova compra. Encontre o seu stop se você puder operar esse negócio aí, tá? Olhando as moedas agora, nós temos o DXY fraco, né? O dólar tende a se desvalorizar com a taxa de juros caindo, né? Então ele teve mais uma semana fraca aqui, mas enquanto não perder o fundo, tá ok. Se perder o fundo, aí o negócio muda de figura. Aí nós temos o Bitcoin, que está aqui prestes a acionar essa bandeira de alta, né? Isso daqui é uma configuração bem bonita que ele está fazendo, né? Fez um belo de um mastro, a proporção desse negócio aqui está perfeita, tendência de alta, topo histórico, esse negócio aqui a qualquer momento pode romper esses 70 mil dólares aqui e voar, tá bom? Então assim, eu não preciso ficar aqui defendendo o Bitcoin e as razões para ele estar fazendo, os fundamentos para ele estar fazendo esse movimento, eu acredito muito nisso, tá? Vejo muito sentido nesse gráfico, mas nós não estamos aqui para falar isso, né? Um dia eu ainda vou fazer um Momento Economês, em breve, quando ele romper aqui, eu faço o Momento Economês falando sobre o Bitcoin, mas hoje não é o momento. Aqui estamos fazendo uma análise gráfica. A análise gráfica desse negócio aqui é para cima, né? Então, eu gosto muito dessa configuração e se romper o topo aqui, esse negócio deve voar, né? Já temos os alvos projetados aqui. Primeiro alvo nos 100 mil dólares, segundo alvo nos 125 mil dólares, tá? O Ethereum, a configuração não está tão bonita quanto a do Bitcoin, né? Porque ele ainda está longe aqui do topo histórico. Vamos ver quanto ele está abaixo aqui do topo histórico neste momento. Ainda está 44% abaixo do topo histórico, ainda tem bastante para andar. Isso é um jeito de ver, né? O outro jeito de ver é que ele está atrasado em relação ao Bitcoin e esse negócio pode fazer um movimento bem violento, né? Aqui, o que ele está devendo é o rompimento aqui dos 2.800. Se ele romper esses 2.800, ele vem rapidamente aqui para os 4 mil dólares novamente, tá? E aí depois dos 4 mil, para romper esse topo aqui histórico, é mais fácil, né? Eu acho que isso está cada dia mais perto de acontecer, tá bom? E eu digo isso pelo movimento do gráfico, né? Aqui, o Ethereum, nós temos esses fundos mais altos, topos mais altos, aqui é um canal de alta, né? Então, veja aqui como ele ficou enrolando bastante tempo, mas quando ele resolveu andar, ele veio aqui para os 4 mil dólares, né? E agora ele está aqui nessa região também, enrolando, corrigindo, não sei o que. Quando romper aqui, esse negócio deve fazer uma perna parecida, tá bom? Indo agora para as Magníficas 7, nós temos aqui a Apple. Vocês viram que quando a gente tem pouca divergência no mercado, não tem que ficar discutindo muito, né? Então o vídeo fica mais curto e vai mais rápido, né? Mais fluido, né? Então nós temos aqui a Apple, que essa semana praticamente não saiu do lugar, mas isso aqui é uma tendência de alta, topo histórico, blá blá blá, não tem o que falar, né? Esse negócio aqui tem tudo para romper topo, raramente a Apple nos decepciona, né? A Microsoft é a mesma coisa, né? Então, assim, o pessoal fica olhando e fala assim, mas isso aqui não é um topo, se perder aqui vai ser um ombro, cabeça, ombro, tal. Sinceramente, eu nem olho isso daqui. O que eu olho é isso daqui, ó. Eu olho no gráfico, esse negócio aqui está subindo muito e enquanto ele estiver acima aqui dos 390 dólares, para mim é só compra em Microsoft, tá? Desde que tenha uma configuração. A Amazon, a mesma coisa também, né? Tá no topo histórico aqui, tá sofrendo para romper, mas reagiu bem a esse fundo aqui, tá vindo testar topo histórico, ainda é para cima. Mesma coisa que eu falei da Microsoft, né? Deixa eu apagar aqui. Você olha esse gráfico, o que você vê aqui? Você vê isso daqui, né? Então, assim, você vai procurar venda aqui num gráfico desse como, né? Não tem o que falar. A prova em contrário é isso. Mesma coisa o Google, canal de alta, marcou fundo aqui, reagiu, né? Então, se ele romper esse topo, para ele vir testar o topo histórico, é muito fácil. A Meta rompeu o topo histórico a semana passada, essa semana aqui deu uma paradinha para pensar, mas tem tudo para continuar subindo, né?
É normal aqui, quando ela estava aqui, olha só, veja que ela rompeu essa região, aí depois fez um candle aqui, abriu com gap de baixo e depois fez o quê? Então, assim, eu confio mais nesse histórico do que em ficar olhando aqui um doji no topo histórico, né? A Tesla está no momento decisivo, né? Fez uma bela de uma semana, uma bela de uma alta, e se a Tesla romper esta linha de tendência aqui, eu acho que, obviamente, tem essas resistências, né, para ficar fazendo, por exemplo, vem aqui e volta, e depois vem aqui e volta, mas para mim, se ela romper essa linha de tendência e fizer esse pivô de alta, eu acho que ela abre a porteira para um potencial movimento muito amplo, tá? Porque isso daqui, olha, no gráfico mensal, é uma bandeira de alta maravilhosa, né? Então, este rompimento dessa linha de tendência é o acionamento dessa bandeira de alta. Você não pode menosprezar que a última vez que ela fez um rompimento desse no mensal, as duas últimas vezes, né, que ela fez um rompimento desse no mensal, ela não olhou muito para trás, né? E aqui nós temos, aqui até fez um pullback, mas foi no Covid, né? Foi generoso aqui para dar essa oportunidade de compra, né? Então, assim, eu estou bem de olho aqui nesse movimento da Tesla, porque ele, quando romper, segura na crina desse cavalo que ele pode voar, tá? A Netflix tá aqui no topo histórico, tá pensando, tá, mas uma coisa que eu falei, é topo histórico, esse gráfico aqui, qualquer jeito que você olha para ele, é só para cima, né? Não tem que procurar venda. A Netflix não, a Nvidia, para concluir aqui, a Nvidia está aqui nesse afunilamento, essa flâmula, né? Muito bonita, né? Isso daqui, comprimindo a volatilidade numa tendência de alta fortíssima, né? Então, assim, a mesma coisa que eu falei de Tesla, né? Esse negócio aqui, se romper aqui os $130, segura na crina desse cavalo, né? Ainda tem lenha para queimar esse ativo, pelo menos é o que o gráfico está falando, tá bom? Então, resumindo, mundo para cima, vamos ver agora o Brasil. Então, começando aqui pelo DI, olha, esse candle semanal aqui do DI, ele é um candle muito altista, né? É um chamado candle pavio. Um candle pavio, inclusive, para quem opera candle, né? Nós não operamos candle, mas como aqui é um vídeo sobre análise técnica, vale o comentário, né? Um candle pavio é uma configuração de compra, no caso aqui na tendência de alta, né? Então, assim, o rompimento de um candle pavio é uma entrada de compra, porque o stop está claro aqui, né? Tem muita gente que opera esse tipo de configuração. Deixa eu ver se a gente acha aqui no gráfico algum outro candle pavio desse. Não estou vendo nenhum aqui, mas é uma configuração, também é uma configuração meio rara, né? Mas é uma configuração altista, né? Então, assim, o que eu vou falar? O gráfico está falando que esse DI vai continuar subindo, né? Aí nós temos uma divergência com relação ao dólar, né? Porque o dólar ele está caindo. E por que isso daqui está acontecendo? Porque o resto do mundo está cortando juros e o Brasil está subindo juros, né? Subiu juros e o efeito disso está acontecendo, né? Existe uma batalha entre a questão fiscal do Brasil e a questão dos juros. E tudo é uma questão do investidor avaliar se o risco-retorno desse negócio. Todo investidor ele faz uma análise de risco-retorno, né? Então ele olha lá e fala assim, qual que é o risco do Brasil piorar o déficit, dar calote, ou inflacionar demais, blá blá blá, e qual que é a oportunidade que tem nesse mercado para esses juros que está pagando aí em relação ao resto do mundo. Se a conta fechar, o cara manda o dinheiro para cá. Outra coisa também, as empresas brasileiras estão muito descontadas, enquanto as empresas do mundo inteiro estão muito caras, né? Então, quando você soma o conjunto dessas coisas, você pode ter um movimento de fluxo de capital para o Brasil, tanto para juros quanto para renda variável, tá? Ele já começou a acontecer? Não, nós ainda não estamos vendo convicção nisso, mas isso pode acontecer, tá? E o gráfico está dando alguns sinais. Então, um dos sinais é esse dólar aqui que fez esse movimento aqui de baixo. E por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque quando nós olhamos isso daqui, e aí eu digo para mim mesmo, né? Para mim o dólar é tendência de alta, né? Então não tem dúvida que o real vai sempre se desvalorizar em relação ao dólar, né? E quando eu digo sempre, eles falam assim, não, você está sendo muito radical. E se as coisas mudarem no Brasil? Bom, eu tenho mais de 50 anos,
como brasileiro, eu vi muita coisa mudar no Brasil, mas certas coisas nunca mudam, né? Então, assim, a tendência desse negócio é o Brasil ter mais inflação que os Estados Unidos, ser mais desorganizado que os Estados Unidos e o real ou qualquer moeda brasileira valer menos que o dólar. Então, é baseado nesse histórico e no que os gráficos me dizem que eu digo isso, né? E aí, então o que acontece? Nós temos esse viés assim de que o dólar é sempre para cima, né? Mas existem momentos em que ele faz correções, né? Tanto é que nós tivemos esse momento aqui de correção, onde o dólar, obviamente aqui ele não chegou nesse patamar, né? Mas o Dolfut, ele desconta a inflação, né? Então nós temos aqui essa tendência de baixa, né? E agora ele está retomando uma tendência de alta. Mas neste momento, então o que acontece? Esses momentos acontecem de zigue-zague, né? E agora o dólar pode perder esse fundo aqui e ele pode vir testar aqui os 5.200, talvez até voltar aqui até os 5.400. Ele falou assim, pô, mas você tá maluco? Você mudou de opinião porque você falava que o dólar era para cima e o dólar era compra e tal. Não, eu não mudei de opinião. Quem está mudando de configuração é o gráfico. A minha opinião é sempre a mesma, é seguir o gráfico. Se o gráfico está subindo, eu compro. Se o gráfico está descendo, eu vendo. Tá? Então é disso que eu estou falando e eu quero apenas quebrar um pouco desse mindset, porque senão o pessoal acaba deixando as oportunidades perderem e passarem. A gente é trader, não pode ficar com um pensamento fixo se o gráfico muda, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui uma zona de suporte muito forte, por isso que ele está brigando aqui, mas não dá para negar que aqui nós temos um topo mais baixo, e ele veio testar de novo esse fundo com uma barra semanal bem importante. Então, se ele perder esse fundo, não tenha pudor de vender esse negócio aqui para vir aqui até os 5.200, tá? É isso que eu estou falando apenas, tá? E se ele não perder? E se aqui ele der um sinal de compra? Você vai comprar? Vou, porque o meu trabalho é esse. É comprar suportes e vender resistências, comprar pivô de alta e vender pivô de baixa. Então, o meu trabalho é esse daqui. Aqui é fundo, é suporte, se der uma configuração de compra nos 60 minutos, compro e pronto, tá bom? E se perder o fundo, eu vendo e pronto, não tem problema nenhum. Bom, indo agora para o Ibov, eu quero gastar um pouco mais de tempo aqui no Ibov, tá? Porque eu fiz aqui uma análise para mostrar para vocês, que é o seguinte. Bom, primeira coisa, nós não podemos esquecer que os 130 mil pontos que o índice veio tocar é uma região muito importante, né? Então, por que é muito importante? Porque ele nos avisou aqui que era difícil de passar. Então, quando você tem uma resistência muito forte, a hora que você rompe, ela vira um suporte, a regra básica da análise técnica, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele fez aqui, o segundo ponto é que nós temos uma tendência de alta do Ibov. Ponto. Terceiro, no curto prazo aqui, né, em 2024, nós temos essa perna de alta, esse zigue-zague aqui, né, este fundo, este pivô de alta, e aqui é um teste na cabeça do pivô, né, um pullback na cabeça do pivô. Nada mais natural do que ele fazer essa reação para continuar esse movimento. Então, faz bastante sentido esse movimento, certo? Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós temos aquela tendência a desacreditar do gráfico quando ele não fala alguma coisa que está coerente com o nosso pensamento. Então, se você tem um pensamento de que o Brasil tem problemas, e problemas políticos, eleição, STF, tudo que você pode pensar que está passando pela sua cabeça aí, você olha esse gráfico, você não quer acreditar que isso daqui pode fazer um fundo e pode romper topo e fazer um pivô de alta. E eu estou te mostrando que isso aqui pode fazer. Esse movimento aqui está fazendo bastante sentido para mim do Ibov. E eu quero mostrar para você algumas coisas aqui que eu levantei aqui para trás. Então, olha só. Vamos lá. Eu quero... Muitos de vocês, a maioria de vocês não estava na bolsa nesse período, né? Mas a gente já estava, a gente viveu isso e a gente lembra, né? O que acontece? Nós tínhamos aqui o Ibov estava aqui num zigue-zague altista, né? Isso daqui era Temer, né? Então tínhamos aqui o período eleitoral aqui de 2018, né? A eleição foi lá final de 2018, o governo Bolsonaro começou em 2019. Então nós estávamos aqui nessa tendência de alta, consolidado, blá blá blá, e quem estava liderando as pesquisas era o Lula, dentro da cadeia. Não se esqueça disso. Ele estava dentro da cadeia liderando as pesquisas. E aí tinha aquele negócio
Aliás, não estava dentro da cadeia. Isso aqui ainda antes da eleição, né? Em 2018 a eleição foi aqui no final. Eu estou confundindo as coisas. Então aqui nós tínhamos o governo Temer e tal, e o Lula ainda, apesar de estar com todos os processos e tal, ele era franco candidato à eleição de 2018, né? Naquele momento. Então, assim, o mercado estava precificando esse negócio. Não importa se a eleição do Lula seria boa ou seria ruim, mas o mercado estava precificando. Aí o que aconteceu? Aqui, em abril de 2018, o Lula foi preso. E aí, criou-se uma incerteza. Puta, com o Lula preso, o que acontece? Porque se vem o Lula, o mercado sabe o que é. E não importa se é bom ou se é ruim, o mercado se posiciona, se defende e segue o barco, tá? Mas aí o que aconteceu? O Lula na cadeia, pum, esse negócio aqui desceu. Por quê? Porque aí, quem vai ser? Vai ser Bolsonaro? Vai ser Haddad? Lembrando, quando o Lula foi preso, ele continuou candidato, não falou que era o Haddad saía ali ó, com carinha de Lula, todo mundo visitando ele na cadeia, aquela coisa lá. E aí o mercado olha e fala assim, meu, que putaria é essa? O que vai acontecer? Então, o mercado corrigiu, né? Fez uma correção aqui vamos olhar aqui, da prisão do Lula aqui até o fundo, 20% de correção. Um absurdo? Não, 20% de correção, pô, uma incerteza desse nível, tá ok. Aí o que acontece? O tempo vai passando, né? E aí o Bolsonaro começa a se destacar na eleição, e aí quem é o Bolsonaro, qual que vai ser o programa de governo dele, blá blá blá, as pessoas começam a entender, aí quem que vai ser o candidato? O Lula não vai se candidatar, quem vai ser o candidato? Ah, vai ser o Haddad, então ficou Lula contra o Haddad, ok, então se for o Haddad a gente sabe mais ou menos como é que vai ser parecido com o Lula, se for Bolsonaro, também está parecendo que a gente sabe como é que que ele já de cara falou que era o Paulo Guedes começou a falar, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. O mercado, não importa se gostou ou se não gostou, tá, dos dois cenários, mas tirou a incerteza, porque aqui, quando o Lula foi preso, trouxe uma incerteza grande, por isso que o mercado caiu, tá? Não é porque o mercado não gostou de prender o Lula, é porque ele não sabia o que ia acontecer. Quando ele soube, o mercado voltou aqui a testar o topo, né? Então, quando chegou aqui na eleição do Bolsonaro, que aconteceu aqui acho que 28 de outubro, o mercado já estava no topo histórico de novo, daquele momento, né? Que era aqui, quanto que era? 90 mil pontos, mais ou menos, né? E aí o que aconteceu? Elegeu o Bolsonaro, aí começa a formar governo, o pessoal começa a gostar, aí faz uma pernada de alta, dá uma embandeirada aqui, né? 2019, topos e fundos ascendentes, blá blá blá. E o mercado segue. Aí depois vem Covid, e aí o resto da história todo mundo sabe, né? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Imagina que, olha aqui, ó, quando a gente estava aqui neste momento aqui dessa pernada de alta, qual que era o nível de incerteza? A gente tinha eleição presidencial, não sabia exatamente como é que ia ser o governo Bolsonaro, não sabia se o Haddad ia ganhar ou não, blá blá blá, e o mercado, como ele tinha os dois cenários já montados, ele simplesmente deixou a coisa rolar. E aí aqui então você vê uma correção aqui, por exemplo, natural de 9%. Aí depois, olha só, rompeu o topo, fraquejou aqui, uma correção de também mais ou menos uns 9%, e fez pivô de alta. E se não tivesse o Covid, esse negócio aqui provavelmente ia continuar. Não sei aqui no Lula, mas provavelmente a gente ia continuar nesta tendência de alta aqui, tá bom? Então, por que eu estou trazendo isso daqui? Porque nós temos aqui uma situação parecida, né? Então, o Lula foi eleito aqui em novembro, foi outubro, 30 de outubro de 2022. Aí, quando ele foi eleito, num primeiro momento, o mercado olha e fala assim, puta, que Lula vai ser esse? Vai ser Lula 1, vai ser Lula 2, vai ser um Lula 3, vai ser Dilma 1, o que vai ser? Vamos ver, lembra que ele não falou plano de governo, né? Ele não falou quem são os seus ministros dele, mas aí as coisas começam a aparecer, né? Então, nessa incerteza, puta, o cara veio, mas o que vai ser? Aí o mercado dá essa corrigida aqui. Quanto que corrigiu aqui, da eleição do Lula até aqui? 17. E no meio de tudo isso daqui, eu vou te falar, aí opinião minha, tá? Pode estar errado. Mas a gente não pode esquecer que teve toda a bagunça de Bolsonaro, né? Gente na porta do quartel, todas aquelas merdas acontecendo, né? Isso daí cria uma certa instabilidade. Na minha opinião, olhando o mercado é muito pragmático, né? Então o mercado olha lá o pessoal na porta do quartel, aquelas pessoas que estavam na porta do quartel com o perfil delas, né?
sem menosprezar, mas você olha aquelas pessoas com aquele perfil, você fala, não vai sair grande coisa daí, né? Não vai sair um tanque de guerra, ninguém derrubando a presidência, né? Então, eu acho que o mercado olhou isso aí de forma mais pragmática. O mercado é sempre pragmático, tá? Eu acho que aqui a incerteza era muito mais com relação a como é que ia ser o governo. Mas pode ser a soma das duas coisas. Então, teve essa correção aqui, que foi de 17%. E aí o que acontece? Assim que as coisas, o governo tomou posse, e aí veio a PEC da transição, veio o arcabouço fiscal, não importa se gostou ou não, simplesmente falou assim, tá aqui a regra e é assim que a gente tem que jogar. Então, beleza. E aí o que acontece? Aí ele começa a fazer pivô de alta. Beleza. Vai aqui, aí vem, faz uma correção, aí pivô de alta, e aqui está fazendo uma correção. Por quê? Aqui começou a aparecer um monte de má notícia, né, do governo, tipo, não vai cumprir meta, déficit, blá blá blá, tipo a bigorna da realidade, né? Mas o que acontece? No final das contas, o mercado sabe o que é um governo do PT. Cara, a maioria quantos anos democráticos? Sei lá, vamos para 20 anos aí de governo do PT quase. Então, assim, o mercado sabe o que é o PT, sabe quais são as empresas que vão se dar bem, sabe que o Debrecht ou o Novo Honor vão ganhar contratos do governo, sabe que a JBS vai voar, vai receber benefícios, sabe que o Bolsa Família vai aumentar, então vai ter consumo desse tipo, dessa classe das pessoas e tal. Então, com esse cenário, o mercado pega e fala assim, bom, vou colocar meu dinheiro aqui, ali, e segue andando, né? Então, aqui veio um pouco de má notícia, né? Corrigiu aqui 10%. E aí, lembra lá na época do Bolsonaro, quanto eram as correções? 9%, 10%, no mesmo nível. Então, quando você olha isso daqui, fala assim, puta, uma correção de 10% não é nada. E se você for olhar tecnicamente, isso daqui foi um teste do topo rompido, né? Ok, beleza. Demorou? A gente sofre demais porque demorou? Beleza. Aí ele pega, pum, dá uma reagida. Vem aqui nos 130 mil pontos, e aí pega e corrige aqui. Quanto que corrigiu aqui, nessa pernada? Aqui foi 5%, e ainda foi por causa do Japão, né? Já teve um negócio do Japão aqui que fez uma espetada para baixo, né? E agora nós estamos corrigindo quanto aqui para testar esse topo? 5,5%. Então, assim, para mim faz muito sentido este movimento que o mercado está fazendo. E é um movimento de alta. Isso daqui é um pullback no topo, e isso aqui pode fazer um rompimento. Isso significa o quê? Significa que eu estou atento a compras. Significa que se ele me configurar compras aqui, eu não vou ter pudor nenhum de comprar, porque tudo isso daqui faz sentido. E o que eu quero deixar de mensagem para vocês aqui é de que não tenha medo do gráfico, tá? Não tenha medo da configuração. Não importa, tanto os seus ouvidos, não fica olhando o que a mídia fala, as notícias falam e tudo mais, porque o mercado pega tudo isso daí, coloca no liquidificador, forma a sua opinião e vai para o preço. E o gráfico reflete o preço. Então, assim, se o preço está falando que é uma configuração altista, você tem que comprar. Aí tem outra coisa. Não é porque eu estou fazendo todo esse discurso aqui que fala assim, puta, eu vou vender minha casa e vou comprar Ibov porque o Ibov vai lá nos 140, 150 mil pontos. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é limpe a sua mente e se der uma configuração de compra dentro do seu trade system, não tenha pudor de fazer essa compra, porque você acha que tem muita má notícia no mercado, tá bom? O mercado pode andar para cima, sem dúvida, a gente está cansado de ver isso e ele já deu provas aqui, olha só, pernada aqui, 18%, pernada aqui, 8%, pernada aqui, 10%. Se você bobear, você perde esse negócio, tá? Essa é a mensagem da semana. Então vamos agora para o índice. Então o índice, olha lá, vamos lá, nós estamos aqui, né? Então temos essa situação aqui, topo, fundo, topo, fundo. Última retração de Fibonacci, reagiu. Aí você olha aqui e fala assim, isso daqui está dando briga ainda no diário. Por isso que eu estou falando para você esperar a configuração. Isso daqui é normal, isso aqui é uma zona de bastante resistência. Então, ele pode, por exemplo, olha só, essa pernada aqui. Quando ele fez essa pernada aqui, ele veio aqui e marcou um fundo, né? E reagiu. Aí depois o que ele fez? Ele ainda ficou aqui brigando e tal, e aí depois veio o negócio do Japão. Eu acho que se não tivesse negócio do Japão, ele não ia perder esse fundo, tá? Ele perdeu esse fundo aqui no gap do Japão e voltou imediatamente, no mesmo dia ele voltou para a mesma região, né? Então, eu acho que nós estamos numa situação parecida aqui.
E por que eu estou dizendo isso aqui? Porque eu acho que aqui, depois nós vamos olhar o day trade, né? Isso aqui ainda pode fazer um movimentozinho aqui e tal, para deixar um fundo mais alto, e se ele fizer um pivô de alta, a gente pode começar a comprar, tá? Olhando aqui os 60 minutos, então, os 60 minutos, ele ainda está bem ambíguo, né? Porque nós temos fundo, aqui eu não sei se é fundo, e isso daqui pode ser um começo de topos e fundos mais altos, né? Até porque ele tentou romper aqui, mas falhou. Então, o que eu quero dizer? Se ele se segurar aqui, então aí fica um fundo, outro fundo e outro fundo. E aí ele pega e rompe aqui, aí nós já temos aqui topo, topo mais alto e vai renovar um topo. Isso significa que a gente pode começar a comprar. Agora, se por um acaso, segunda-feira, abriu o mercado, perdeu esse fundo aqui, significa que ele ainda vai fazer uma perna de baixa para testar fundo. Vai parar aqui, vai vir até aqui, é isso aí, só o tempo dirá, tá bom? Então, essa configuração aqui dos 60 minutos, ela ainda tem uma venda aqui clara, né, perdendo 133 mil pontos, principalmente para day trade. E se romper aqui os 134.500, a gente pode começar a pensar em compras no índice, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí a mensagem. Agora vamos lá. As small caps. Ficou aqui bem ambíguo, né? Então, semana passada muito de baixa, essa semana aqui é uma semana de alta, mas ainda tímida, né? Então, assim, tá muito embolado isso daqui, eu não sei, não vou me envolver com os small caps, tá? Indo aqui para os setores, nós temos os materiais básicos, fez uma bela de uma movimentação por causa da Vale, mas olha, tá consolidado aqui, então não tá claro esse gráfico. Setor industrial é para cima, né? Isso daqui é bandeira de alta, né? Então, a VEG, inclusive, fez uma configuração bonita essa semana, né? E o setor de indústria está forte. O setor de consumo, os juros para cima, ele está sentindo, né? Então, o setor de consumo ainda pode cair mais, tá? Eu vejo venda aqui nesse setor de consumo. O setor imobiliário, ele está mais consolidado e ele também pode cair mais por causa dos juros, né? Então, enquanto os juros não acalmarem, eu acho difícil desse imobiliário ir para cima, cuidado com compras, tá? O setor financeiro é aquilo que eu estava falando do índice, né? Se isso daqui foi um pullback aqui, e esse setor financeiro reagir, aquela configuração de compra do índice, ela fica mais forte, tá? Se isso daqui não tiver força de reagir, o índice ainda vai demorar mais, vai sofrer mais para subir, tá bom? O setor de utilidades está aqui ainda fazendo essa correção aqui, mas normal, né? Olha só, tocou nessa linha aqui, ele corrigiu, tocou nessa linha, corrigiu, tocou na linha, corrigiu, tocou aqui, corrigiu, normal, né? Andou bastante, né? Então, aqui, ó, ele vinha aqui até essa região, é bem normal, tá bom? Indo para os principais papéis do Ibov. O Itaú, olha, tá na boca de romper, e esse Itaú aqui tem compra aqui no 137,50, tá? Veja que as outras vezes que ele fez é uma tendência de alta muito bonita, né? É um dos gráficos mais bonitos aqui da bolsa, né? É uma tendência de longo prazo enorme. Então, se duvidar que esse Itaú pode romper e renovar topo histórico, é porque não está olhando o gráfico. O Bradesco, olha só, o Bradesco também surpreendeu. Essa região aqui é uma região muito importante, ele fez uma bela de uma reação, né? Então, não duvide que esse Bradesco venha testar topo de novo, tá? Ele pode dar compra essa semana para day trade. O Banco do Brasil está mais fraco, eu não sei porquê, mas fez uma semana ruim e ainda está com configuração de venda para day trade, tá? Eu estou falando day trade porque swing trade aqui não dá para vender e não tem compra, né? O Itaú, por exemplo, é uma compra de swing trade. A Sambi continua caindo aqui, não duvide que a Sambi venha testar fundo, tá? Então a Sambi só tem venda por enquanto. A Vale está num momento bem crítico, né? Então nós temos aqui uma super confluência de resistências, ela fez um movimento muito forte, e aí vamos ver o que acontece aqui agora, né? Porque se ela segurar, ou se o mercado simplesmente olhar o pacote da China e falar assim, não sei se é tudo isso, não sei se vai conseguir realmente reagir, isso aqui pode voltar, tá bom? Mas neste momento não tem venda e também não dá para comprar aqui depois de uma barra dessa, não tem stop, né? A Petro também, olha só, continua numa tendência de alta, também é um gráfico muito bonito, né? Desde aqui do fundo da Dilma, né, estabeleceu uma tendência de alta maravilhosa, né? Então, não dá para duvidar de compra na Petro. Mas ela, para day trade, ela pode dar vendinhas aqui, ela pode continuar caindo e pode vir até aqui, tá bom? Tô falando day trade porque você não vai vender esse negócio aqui para fazer swing trade, né?
O AB3, a semana passada nós falamos que tinha venda na B3 aqui, fez uma bela de uma barra, né? Caiu quase 7%, né? E aqui no fundo provavelmente deve dar compra, né? Tomara que ela venha aqui nos 10, né? Se ela vier nos 10, tem uma compra bonita em B3, tá? A VEG, olha só, é o que eu estava falando de Itaú, né? Um ativo desse daqui faz uma consolidação dessa em topo histórico e depois de uma barra dessa só tem compra em VEG, tá? Ela deu compra já essa semana. Para swing trade, inclusive, tá? Não duvide da VEG, lembrando, VEG, a maioria da receita dela é fora do Brasil, tá? O VEG não tá nem aí o que está acontecendo no Brasil, tá? Pelas bagunças do Brasil. A Magalu é só queda, né? Então, assim, tendência de baixa, deve continuar caindo, né? Não tem o que falar. E para finalizar as commodities, nós temos aqui o milho que fez uma reação essa semana aqui. Olha só, olha aqui, que eu estava falando de candle pavio. Olha lá. Isso daqui é um acionamento de um candle pavio. Falei do DI, né? Lá no começo do vídeo, no começo do Brasil, né? E depois aqui uma barra de força, né? Então, esse milho aqui é só compra, tá? O boi também, olha só, já 2 semanas, 3, quantas semanas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas de alta aqui e segura esse boi aqui, tá? Ele vai embora, tá? Eu não sei se ele dá uma parada para pensar aqui nos 280, 285, mas meu alvo dessa compra do boi é nos 300, tá? A soja fez uma bela de uma reação aqui, uma compra difícil, né? Porque eu falei que ela não veio até aqui embaixo, parou um pouco antes, não sei se é pullback e tal. Então, assim, eu ainda estou duvidoso com a soja, tá? Não estou fazendo nada. E o café, mais um rompimento de topo histórico. E isso daqui é o inverso de um candle pavio, né? Isso daqui é um top tail takeout, né? Ou seja, entrou força vendedora aqui, provavelmente era só a gente colocando lucro no bolso, e ele rompeu e engoliu os stops aqui do pessoal. Isso aqui deve continuar subindo, tá bom? Então, turma, essas commodities para cima ajudam bastante o Brasil também, né? O Brasil é um país movido pelas commodities, né? Então, é isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você curtiu o conteúdo, ficou até aqui, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se você quiser operar com a gente no MetaDX, link na descrição do vídeo. Valeu, abraço.